Hoje estaremos dando início ao livro de Êxodo, onde ele dá-se início ao término de Gênesis. Termina Gênesis e a história continua ali em Êxodo, aonde vai nos abrir a mente, a mentalidade, para ver muitas coisas que Deus implantara para o seu povo, aonde que o povo tem a sua liberdade, saindo do cativeiro, saindo da escravidão, melhor dizendo, indo ter uma liberdade, ter uma terra onde Deus já tinha prometido para o seu povo. Então, o livro de Êxodo, ele vai ter algumas características, vai ter alguns pontos muito bons para ser abordado. E esses pontos nos dá direção, norte, a muitas coisas do dia de hoje. Sim, do dia de hoje. Olhando para o livro de Êxodo, ele vai ter muitos aspectos e a antiga aliança vai estar também aqui, né? Aonde muitos vão tirar fora do contexto algumas coisas que acontecem no Êxodo para trazer para o tempo de hoje. Mas vamos lá. Eu quero aqui, primeiramente, dizer para você que o livro de Êxodo, vamos separá-lo aí em três etapas. Uma que vai ser o Êxodo capítulo 1 ao 18, que vai ser opressão no Egito e o chamado de Moisés. Você vai encontrar do 1 ao 18, você vai encontrar opressão no Egito e o chamado de Moisés, aonde vai estar listado aí escravidão e o nascimento de Moisés. Também as pragas e a saída do Egito, a jornada no deserto. Já no segundo ponto, do capítulo 19 ao 24, temos a aliança no Monte Sinai, onde vamos estar vendo aí sobre o recebimento dos 10 mandamentos, apresentação da lei, a ratificação da aliança, que vai estar nesses 3 tópicos do 2, nessa separação aí do 2. E também que no terceiro tópico aí, nessa terceira separação, que vai caminhando para o final do 25 ao 40, encontramos a construção do templo, utensílios e sacerdócio, adoração e oferta. Lembra que eu falei que muito do livro de Êxodo vai refletir em muitas coisas do agora? Então, vamos trazer mais luz a essa questão, principalmente quando vai caminhando para o fim, que vai ser do 25 ao 40, que vai ser da construção do templo, os utensílios, o sacerdócio e a adoração e oferta. Olha, o livro de Êxodo, ele é um aprendizado enorme para a igreja. Das formas de adoração, culto, não a liturgia que é seguida aqui, porque aqui tem uma questão que as pessoas parecem que não entendem hoje. Aqui é a antiga aliança. Aqui o pacto feito, a questão do culto ali, espargir sangue sobre o altar, essa adoração, usar panos de saco, usar uma veste sacerdotal, é para o tempo e é aqui inserido
para os judeus, certo? Mas vamos lá. Mas eu quero também trazer para você que o livro de Êxodo, ele está inserido ali, e vem Gênesis e logo Êxodo. Gênesis, ele está isolado, como estudamos, ele tem um período que abrange um tempo muito grande. Mas Êxodo, parece que ele tem também uma vasta tempo, mas não. Dentro de Êxodo, olhamos aí para o Pentateuco, né, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas Gênesis acontece ali, não tem um outro livro a não ser o de Jó, né, que vai estar acontecendo ali. Mas Êxodo, no mesmo período que está acontecendo o Êxodo, desde a saída do Egito até a dali, está acontecendo o livro de Levítico, o livro de Números e de Deuteronômios. Na mesma linha do tempo. Eles são complementos ao mesmo livro. Vemos, assim, numa sequência abaixo, né? Você vai ver Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas esses três livros, eles estão acontecendo dentro do Êxodo. O que quer dizer? O nome Êxodo, Shemot, no hebraico, que vai ser as primeiras palavras iniciadas no livro, que é saída. Que vai ser saída, né, do Egito. Êxodo é uma palavra grega que significa partida, saída. E Shemot no hebraico, tá? Então, o livro de Êxodo, ele vai estar começando, como foi muito bem falado, com os filhos de Israel, os filhos de Jacó. Para quem não recorda, Jacó e Israel é a mesma pessoa. O nome de Jacó é mudado. Então, os filhos de Israel, quando falar os filhos de Israel, está falando os filhos de Jacó, aonde tem ali os 12, que vão ser as tribos de Israel ali. Tirando José, que é morto já. Então, se inicia o livro de Êxodo. E vai acontecer no livro de Êxodo, primeiro, como eu coloquei aqui, aquela opressão no Egito. O livro começa com os israelitas vivendo como escravos, sofrendo sobre o domínio de Faraó, vivendo o que era no livro anterior, em Gênesis, que foi um momento de libertação, porque José foi vendido pelos seus irmãos como escravos para o Egito. Ele passa um período, se torna governador, ele tem a sua vida estabelecida. Quando acontece a fome em toda a terra ali, os filhos de Jacó, eles vão fazer o quê? Buscar comida aonde tinha comida, no Egito. E que eles se deparam com seus irmãos, com seu irmão, José, aonde vai dizer que ele chama toda a família e estabelece ali, se estabelecem no Egito. E esta família cresce. E esta família começa a se tornar grandiosa ali no Egito. E causa o faraó que antes era conhecido por José, o homem que
deu essa regalia, também já era morto. Então, o povo, no lugar onde que eles estavam convivendo, que era uma terra de refúgio da fome anterior, agora se tornou uma terra que os tornara escravos, que tornara este povo humilhados. E passa um tempo, passa um período, e vamos ver aqui a vocação de Moisés. Deus escolhe Moisés para libertar o povo escravo, para libertar o povo da escravidão. E aí encontramos o nascimento de Moisés, já no segundo capítulo, já encontramos o nascimento de Moisés. Você vê aquela coisa toda sobre o cesto, a matança dos filhos homens, e propositalmente, gente, isso é proposital. Quem olha para o texto, você vê que precisava ter um ali. Interessante que Moisés, ele precisa ter um vasto conhecimento para liderar seus irmãos. Aonde ele vai ter conhecimento? É só no que os seus pais falavam sobre os seus antepassados? Eu considero isso, por mais que seja uma aula, eu considero isso um plano perfeito de Deus. É um plano perfeito. Olha que interessante. A criança que fora escondida por um tempo é colocada em um cesto e é encontrada por quem? A filha do faraó. Ao invés da filha do faraó fazer o que o decreto tinha feito, entregar na mão de um dos soldados, ou sei lá, deixar correr no rio, ela pega e leva. E quem amamenta essa criança? A própria mãe da criança. Mas ele está crescendo aonde? No palácio. E com isso, Moisés aprende muita coisa. Pensa em um homem inteligente, douto. É douto, né? Um homem sábio. Aprende muitas coisas. E é ele que o Senhor vai escolher para libertar o seu povo. E aonde vai acontecer que depois de uma certa briga, depois de uma certa confusão, Moisés some, vai para o deserto, depois ele vem, porque o Senhor chama ele a uma responsabilidade. O Senhor o chama a uma responsabilidade. E esta responsabilidade é ele libertar o povo de Deus. E é o povo que estava pronto a denunciá-lo, tá? Ou melhor, os dois que eram irmãos, né? Irmãos que está falando do mesmo povo, vai dizer, vai fazer igual você fez com o egípcio na noite anterior? Então, olha, Moisés precisa remoer aquilo ali, ouvir a voz de Deus, e vai acontecer fatos interessantes que olhamos até o dia de hoje e vamos ver, peraí, como é estranho. E como eu gostaria de ter essa visão? Eu gostaria de ver a sarça pegando fogo, mas ela não se consumir. É a mesma coisa você ver uma árvore pegando fogo, mas a árvore não queima, não pega fogo. Ela está ali em chama, mas ela continua intacta. É isso que Moisés viu. E aguça a curiosidade, chama a atenção de Moisés.
E aonde ele vai se aproximar e Deus vai falar: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. E ali ele tem uma conversa e ele vai estar preparando tudo, onde ele vai fazer, né, as primeiras abordagem para Faraó. E acontecem as 10 pragas, né, as 10 pragas no Egito. As 10 pragas no Egito, e aonde cada vez mais ele ia, e essas 10 pragas é um estudo até mais para vermos depois. Cada praga dessa, ela tinha um simbolismo, ela tinha um propósito para essas pragas acontecerem. Por isso que você vai olhar para o texto e vai ver, e Deus endureceu o coração de Faraó, porque precisava concluir aquelas pragas ali, aquilo que o Senhor já tinha ordenado, decretado que acontecesse, certo? Então, depois disso, o povo tem a sua saída para o Egito. Saída essa que dá, mas não dá. E aonde também vai acontecer a Peshat, a Páscoa, já falei sobre isso, aonde vai estar sendo colocado ali essas festas dos pães asmos, as festas de pão asmo, a Páscoa, a primeira Páscoa sendo feita ali, e aonde vai dar também, aonde encontramos as festas próximas, né? Festa das cabanas, aonde vai dar referência ao tempo que o povo de Deus vivia sobre cabanas, que vai ser ali o período da jornada, né? Aonde eles tiveram esse tempo, e para se lembrarem desse tempo, tem-se a festa das cabanas, festa dos pães asmos ali. E partindo ali, tem uma jornada após a saída do Egito para o deserto, aonde eles vão passar um tempo, um período ali, incluindo a chegada até o Sinai. Olha, aqui no Sinai, ele tem uma aliança, né, de Deus para com o seu povo, para com Moisés. E ali, nesse período, no capítulo 19, todo ele vai expressar, onde até lemos muito, e eu gosto muito dessa passagem que vai falar, né, que Deus fala para Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia. Quando no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todos, todo o povo, sobre o monte Sinai. Então ali vai ser a aliança do monte Sinai, aonde eles vão ver que quem tira ele do Egito, quem contemplara muitas das coisas, Moisés. Mas o povo, claro, eles viram a coluna, viram a nuvem, viram maná, viram muitas coisas acontecer. Mas aqui no
capítulo 19 vai ser falado sobre esta aliança, o recebimento ali até o 24 vai ter o recebimento dos mandamentos. Esta seleção, né, aonde que eu coloco aqui uma parte importante que eu tinha falado com vocês. Lembra que eu falei que o Êxodo, dentro do Êxodo, ele tem Levítico, Números e Deuteronômio? Exatamente nessa parte aonde vai ser apresentada a lei, aonde vai ter os 10 mandamentos, claro. Lemos ali no hebraico, depois eu tenho que ver aqui, no decálogo ali, os 10 mandamentos, sabendo que em Êxodo tem os 10 mandamentos, mas em Levítico, que está ocorrendo no mesmo tempo, tem os 613 entre mandamentos, proibições, mandamentos e proibições para o povo de Israel. Então, ali está apresentando a lei para o povo. Até onde eles podiam, as regras a serem seguidas. Ali estava se construindo um povo. É um povo forte, um povo triunfante, aonde vai colocar, muitas das vezes, medo nos seus inimigos. Porém, Israel acaba falhando em algumas coisas. Então, seguindo, além de a apresentação da aliança, o recebimento dos 10 mandamentos, a apresentação dos 10 da aliança, né, da lei, da Torá, ou da lei, e depois, o capítulo 24, descreve a ratificação da aliança entre Deus e Israel, com uma leitura da lei e oferta de sacrifícios. Ele vai ratificar essa aliança que ele tem com o seu povo. E aí entramos no terceiro tópico, que vai estar colocando, né, ali as instruções para o tabernáculo e a adoração. A partir do capítulo 25 até o 40, vai ser instruções para o tabernáculo e para a adoração. Gente, é tão sério isso aqui, é tão sério. Eu sei que muitos tentam copiar porque é muito bonito, é interessante, mas antes, eu quero dar aqui, antes de entrar nessa... Ou melhor, seguindo. Passa-se a libertação, passa-se isso tudo e entramos nessa questão da construção do templo, que vai ser... construção não, as instruções para o tabernáculo, que é um tabernáculo transitório, que ia de lugar em lugar. Levantava-se acampamento, desmontava-se o tabernáculo, ia para coisa, e aonde vai ser levado, né? E o tabernáculo, ele tem alguns pontos a serem anotados aí. Quais são? O tabernáculo era um santuário, um lugar separado para o Senhor habitar entre o seu povo e entrar-se com os seus. Certo? Outro ponto, a glória de Deus estava sobre o tabernáculo de dia e de noite. Quando a glória do Senhor seguia adiante, Israel tinha que avançar junto. Olha que interessante.
Não era, vamos seguir mais um pouquinho. Não, vamos levantar acampamento. Não, não. Quando a glória do Senhor se levantava, seguia, Israel sabia que tinha que desmontar tudo, preparar e seguir a presença de Deus. Dá até para fazer não dá até para pregar aqui em cima disso e ver, né, o quanto que precisamos seguir a presença de Deus, não a presença de Deus nos seguir. O quanto que temos que estar buscando a presença de Deus. Peraí, Deus falou, levantou ali e começou a andar. Peraí, eu vou seguir a presença de Deus, porque quando o povo tem o direcionamento, está vendo a presença de Deus se movimentar, ele precisa seguir. Ei, vamos lá, trazendo para o tempo de hoje. Cuidado, que nem tudo é presença de Deus. O que está acontecendo aqui é presença de Deus. Saía do templo, ela saía não, ela ficava ali, ela se levantava e o povo tinha a certeza, opa, está na hora de levantar acampamento. E assim o povo foi guiado, certo? Era chamado de tabernáculo do testemunho, porque continha os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos lembravam sempre ao povo da santidade, das suas leis, sobre o viver do seu povo, sobre a santidade, sobre as leis do Senhor e sobre como o povo deveria viver. Ali estava. Olha que interessante isso. No tabernáculo, aonde tinha a presença, aonde tinha Deus, ali o povo sabia que tinha tudo que eles precisavam. Que é os 10 mandamentos, que é a lei, eles tinham a lei de Deus. Tinham santidade. E outra, além da santidade, eles tinham a lei sobre como eles deveriam viver. A lei do Senhor, a lei de como eles deveriam viver e a presença de Deus ali. E em outro, vamos seguindo, o tabernáculo também era o lugar onde Deus concedia o perdão dos pecados mediante ao sacrifício vicário. Esses sacrifícios tipicam o perfeito sacrifício de Jesus na cruz. O tabernáculo falava do céu, isto é, do tabernáculo celestial, era a palavra é uma tipificação do tabernáculo do céu e um tabernáculo celestial, onde Jesus, nosso sumo sacerdote, vive eternamente. E o tabernáculo falava da redenção final, onde, quando então haverá um novo céu e uma nova terra, como eu falei, uma tipificação. E ali no tabernáculo tinha a questão que estamos aqui entre os utensílios e sacerdócio. E vamos começar com os utensílios para compor aquele sacerdócio. E preste atenção, gente, preste atenção. E cuidado aí com as coisas que fazemos, tá? Dentro do tabernáculo, ele tem um altar. Também conhecido como chamado de altar de holocausto. É uma mesa de madeira ou de terra
ou de pedra. Lembra de Elias, quando ele for, antes de fugir, ele vai levantar um altar para o Senhor? Ele está se baseando no altar que é descrito. Eu acho que é Êxodo que está, Êxodo 20, que está sobre uma questão do isso, que vai falar sobre o altar. Êxodo 20, que vai estar falando, eu falo muito sobre isso quando estou ministrando, sobre um altar de terra e sobre o altar de pedra. Então, tem 3 tipos de altar ali. Um, que é o altar, que é feito uma mesa, né, de madeira, ou de terra, ou pedra, sobre a qual ofereciam os sacrifícios. Os altares de madeira eram revestidos de algum metal e tinham pontas nos 4 cantos. Não vou falar sobre cada uma dessas especificações, mas vamos só para termos um apanhado, porque o altar, cada detalhezinho ali, essas 4 pontas também tem um significado. Tem uma série de simbolismo em cada um desses elementos. E também fazer arder a chama continuamente, a luz da lamparina. A luz das lâmpadas simbolizavam a presença contínua de Deus entre o povo, e a congregação de Israel deveria ser abundante. A vida e a presença de Deus. Essas lâmpadas precisavam, e também acho que vai estar falando, né, do primeiro fogo que vai ser acendido, porque vai, e olha, note-se que vai dizer, e o fogo saiu diante da face do Senhor e consumiu o holocausto, quando está fazendo ali o sacrifício. Eu quero aqui pegar para vocês, antes de seguir para a pia de bronze, alguns nomes interessantes para que vocês possam pegar aí. Não sei se vocês gostam. Eu vou estar falando sobre o Corban, né? O que é Corban? Corban ou Corban? Ofertas. O nome Corban é ofertas. Como estamos em altar aqui, e tem alguns tipos de Corban que era oferecido. Um exemplo, o Corban Ala, que é oferta totalmente queimada. Corban Ala é uma oferta totalmente queimada. Corban Minchá, que é oferta de farinha. O Corban Shelamim, que é oferta de paz. O Corban Shatat, que é oferta pelo pecado. E o outro é o Corban Hashem, que é oferta pelas transgressões. Esses são os corbãs que eram ali apresentados. E aí, no tabernáculo também tinha uma pia de bronze. E para que servia essa pia de bronze? Era uma bacia de bronze, ali, nessa bacia de bronze que ficava no pátio, era para que Arão e seus filhos se lavassem as mãos e os pés ao entrarem na tenda. Não podia entrar de qualquer jeito. Não é chegar ali, pegar o corbã e entrar na tenda e apresentar ao Senhor.
Eles tinham que se lavar primeiro os pés e as mãos para chegar até lá dentro. E olha, eu acho tão interessante essa parte também sobre... E se você prestar atenção, a pia de bronze ela não está dentro do tabernáculo. A pia de bronze não está dentro do tabernáculo. Onde está a pia de bronze? Está fora. A pia de bronze está fora do tabernáculo. O que você quer dizer com isso? Você precisa se limpar antes de entrar no tabernáculo. Você precisa se lavar antes de entrar no tabernáculo. As suas vestes têm que estar limpas antes de entrar no tabernáculo. Não pode entrar de qualquer jeito. E olha, é uma coisa gravíssima isso aqui. E aí tem o altar de incenso, né? Que ficava no lugar santo. Nota aí, no lugar santo. Aonde ficava o altar de incenso? No lugar santo. Entrou ali no tabernáculo o lugar santo. Que tem aí dois compartimentos, né? Aonde vai ter agora a questão também os móveis, utensílios, né? Uma arca. Aonde fica essa arca? Essa arca, ela é uma peça no tabernáculo, aonde dentro desta arca ela tem os 10 mandamentos, um vaso do maná e a vara florescida de Arão. E tinha uma cobertura com uma tampa chamada propiciatório. E essa arca, ela ficava no lugar santíssimo. Passava-se as cortinas ali, e aí era o lugar santíssimo, aonde só entrava o sumo sacerdote. E aí, esse propiciatório, que era a tampa da arca, ele tinha nela, o sumo sacerdote espargia sangue, derramado do sacrifício. Fazia-se o sacrifício, pegava-se o sangue e espargia sobre a arca esse sangue pelos pecados, atos que simbolizavam a misericórdia de Deus, que levava o perdão, né? E ainda nessa arca tinha os 2 querubins de ouro, virado um para o outro, com as asas que se tocavam a ponta em cima da arca. Ficavam ambos nas extremidades. Outra a mesa, tinha uma mesa onde tinha o pão da propiciação colocada sobre essa mesa, além do catiçal. Interessante essa questão do catiçal. Este era, na realidade, um candelabro que continha 7 lâmpadas a óleo para iluminar o tabernáculo. Não era só para iluminar o tabernáculo. Não era só isso. O catiçal ele tinha um simbolismo bem grande. Além das 7 festas judaicas, que é composta ali, tem até ali em cima, no catiçal, ela tem as 7 festas, e ele vai estar representando os 7 Espíritos de Deus nele. Então, é um estudo mais aprofundado, tá? Que vai estar ali falando do catiçal.
Depois eu pego ali para mostrar um pouquinho para vocês. E volto a repetir, cuidado, por quê? Aqui está falando de Êxodo, está falando do judaísmo, falando do quê? Do tempo que o povo de Deus estava saindo do Egito e tendo ali uma caminhada até a Terra Prometida. Não se deixe enganar por pessoas que levam catiçais, que levam quipá, que levam talet para a igreja, veste de pano. Não se deixe enganar. Igreja que é judaizante, ela não tem propósito com o cristianismo. Já falei isso outras vezes sobre o que é cristianismo e o que é judaísmo. Igreja que é judaizante, ela não tem compromisso com o cristianismo. Muitos fazem até assim, porque acham bonito, mas fazem erroneamente. Eu tenho ali, não é porque eu faço os rituais, não, é porque eu gosto. Meu pai foi em Israel, trouxe, e eu não ia negar um presente que meu pai me deu. Eu tenho aqui o kippá também, ele trouxe, me deu, tá aqui, guardadinho. Mas a igreja de hoje, ela vive desse espectro místico, tentando trazer o que é do judaísmo, enxertando dentro da igreja. Tentando botar a igreja nesse espectro. E tem muita gente que está caindo em umas heresias tão louca aí, tão louca, que você fica, meu Deus do céu, será o que está acontecendo com a igreja? Mas eles não param para ver sobre o espectro que eles tiraram isso do judaísmo. Vamos lá. Aqui, né, estávamos falando sobre a questão da ira de Deus, Israel anda errante, a morte de Arão, que vai seguir-se aí, e até chegar a vista de Canaã, né? Que Moisés contempla ali e depois tem ele consegue contemplar, né, a vista da Terra Prometida. Então vai estar sendo encerrada ali, aí, no capítulo 40, que vai estar falando sobre isso. Além de adoração e ofertas, que vai estar sendo colocada ali, como fazer, o que fazer, e mais abrangente nos outros livros, que são principalmente em Levíticos. Vai estar trazendo mais luz a isso, tá? Bem, o livro de Êxodo, ele ocorre aí cerca de 1445 a 1405 antes de Cristo. E tem ali nele as palavras-chave que vai ser libertação, sacrifício, Sinai, tabernáculo, santuário. Ok? E tradicionalmente dá-se a autoria a Moisés também, a esse livro. Além de algumas pessoas quererem falarem, né, alguns estudiosos vão contrapor a isso, mas dar-se a autoria a Moisés, certo? Então, aqui vamos finalizando